Fala galera, aqui é o Gabriel e estamos inicializando o nosso bate-computador para fazer a nossa mega análise do trailer da Liga da Justiça. E depois de muita expectativa, o trailer saiu, né, cumpriu o que estava prometendo, né, aumentou aquele hype pro filme, que agora tá uma barbaridade. Mas vamos analisar cena por cena para entender o que diabos realmente está acontecendo nesse trailer. Vamos lá! O trailer começa com uma série de shots, né, abertos, com o Bruce Wayne, né, indo de um lugar para encontro com o Aquaman, provavelmente, né? O detalhe para essa cena fica por conta do cavalo, que é o que eu acredito que seja uma espécie de easter egg para o cavalo que o Batman usou no Cavaleiro das Trevas, lá quando ele foi enfrentar o mutante. Porque a cor do cavalo é preta e a sela do cavalo é marrom, exatamente como era na graphic novel do Frank Miller. Outro detalhe, né, é que o Bruce Wayne está viajando, né, com o cavalo, né, e não com seu jato particular, porque bem, ele é um bilionário, ele poderia fazer isso. Então nos leva a crer, né, que ele está querendo não chamar muita atenção, né, andando clandestinamente, para poder investigar e poder saber um pouquinho mais do Aquaman. Obviamente ele está indo atrás do Aquaman que está nessa cidade, esse vilarejo, com as informações que ele conseguiu com a Amanda Waller, né, no final do Esquadrão Suicida. Aqui a Mulher Maravilha está conversando com o Batman sobre o perigo iminente que está chegando no planeta Terra. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois com outros shots que o trailer vai mostrar, mas por enquanto vamos nos ater a essa jornada aí do Bruce Wayne pro vilarejo do Aquaman. Esse shot muito bonito aqui do Zack Snyder mostra a cidade que o Aquaman está, né? E isso fica muito claro depois que a gente vê que tem um bar na cidade. Com certeza esse é o local que o Aquaman está. Um detalhe que a gente não sabe o nome ainda desse vilarejo, mas sabemos, né, que é uma cidade pesqueira, né? Que tem também o seu barzinho, né, que o Aquaman vive ali. E isso vai levantar várias questões do porquê o Aquaman tá querendo morar nesse vilarejo pequeno e não tá lá em Atlântida. Mas vamos falar isso depois que aparecer uma cena do Aquaman. Por enquanto vamos para a cena seguinte, que é do pai do Cyborg, né, o Silas Stone, né? Essa cena, né, muitas pessoas estão especulando que é um flashback, porque se o filme seguir um pouco a origem dos 952 do Cyborg, quando ele foi criado na explosão lá, porque ele realmente surgiu em cima da tecnologia de Apocalipse com as caixas maternas, é possível que o pai do Cyborg tenha morrido, né, com a explosão, que é o que acontece na HQ dos 952. Um detalhe para esse shot aberto aqui da casa dele: dois pequenos móveis que nós vamos usar para justificar uma outra cena. Então eu peço que vocês prestem atenção na bancada direita e os dois bancos que estão bem perto da cozinha da casa do Silas. Na cena seguinte nós temos algo muito interessante que envolve a caixa materna, né, que está num canto da casa, né, do Silas, né? Por algum motivo ele coloca tudo num canto junto com as coisas do filho dele, né? Porque nós temos troféus ali de futebol americano, que é o que o Victor Stone, né, que é o Cyborg, provavelmente ganhou, né, quando ele era jogador de futebol. A caixa materna começa a brilhar e dá pra ver que ela tem algum efeito na casa, porque na cena seguinte nós temos o parademônio aparecendo, mas o que está atrás do parademônio? Os quadros estão desalinhados, né? E obviamente o Silas Stone não seria um cara tão desorganizado a ponto de deixar os quadros desse jeito. Logo eu imagino que a caixa teve alguma espécie de explosão, né, e que abriu um tubo para esse parademônio acabar entrando aí no quarto, na casa do Silas. E aí fica a questão de o que vai acontecer com o Silas nessa cena. Obviamente não tem como responder agora. Mas enfim, essa cena levanta ótimas questões, principalmente com o que vai acontecer com o Silas, se isso é um flashback ou não. Até porque essa pode acabar sendo a principal motivação do Cyborg para se juntar à Liga da Justiça depois. A cena seguinte temos a Diana com o Bruce Wayne, né, conversando sobre o fato de eles tentarem reunir os heróis, né, para formar a Liga da Justiça.
Por enquanto, né, a gente só viu o Bruce Wayne conversando com esses heróis, né, que é o Aquaman e o Flash. Por enquanto, nós não vimos quem que vai fazer o approach com o Cyborg. Como os dois primeiros foram com o Bruce Wayne, é bem possível que a Mulher Maravilha faça esse approach com o Cyborg. E daí tem um pouco a ver esse diálogo, né, que faz parecer que não vai ser só o Bruce Wayne que vai fazer as coisas. Vão ser os dois trabalhando em equipe. Além disso, eu não sei, mas eu fiquei com uma pontinha, né, de interesse romântico aí nos dois. Não sei se eles vão querer fazer alguma coisa assim no filme. Mas, né, fica a nossa especulação. Na cena seguinte, nós temos uma cena motherfucker do Aquaman, provavelmente salvando uma pessoa no mar. Algumas pessoas especularam que essa pessoa com jaqueta amarela pode ser o Bruce Wayne. Mas nos takes seguintes, né, fica muito claro que não é o Ben Affleck, é só um cara que pesca ali que o Aquaman acaba ajudando. E que mostra, né, fica bem claro que o Aquaman, ele tá vivendo nesse vilarejo. Até porque os outros trailers, né, falaram do mito de um cara que ajuda os pescadores. Então fica bem claro que essa pessoa é o Aquaman. Além disso, é uma questão de edição de trailer. A cena seguinte não é a mesma que a gente acabou de ver, né? Não é sequencial. Essa cena que mostra as tatuagens é uma cena que aparece depois. Mas eles usaram esse trailer aí, faz parecer que é tudo uma coisa só. Em seguida, o Aquaman entra no bar e pega uma bebida ali pelo cara ali por ter salvo a vida dele. É o que mostra que o Aquaman, né, bebe, né? Não sei até que ponto isso pode indicar um problema que ele teve em Atlântida, que foi banido de Atlântida, ou ele fugiu de Atlântida e por isso que tá nesse vilarejo. O fato é que bebida em cinema geralmente tem um simbolismo meio pessimista, assim, de que o cara tá passando por um problema. Pode significar isso aqui, mas também pode ser só uma coisa do personagem, mostrar como ele é motherfucker badass, que bebe, salva pessoas e tem tatuagem, né? Cena seguinte, temos o Cyborg com uma roupa meio Samurai X. Não, tô brincando, é que ele tá meio andarilho aí com esse capuz, né? Ele me parece nessa cena que ele tá meio lidando com o fato dele ainda ser um robô. Ele ainda não absorveu bem essa ideia de que é meio humano, meio máquina, e por isso ele tá se escondendo, né? Ele tá excluso da sociedade. E também, né, a gente não sabe se o pai dele morreu ou não, então ele também pode estar lidando com esse trauma de ter perdido o pai, e ele pode inclusive estar se culpando, né, porque a explosão pode ter resultado dele, né, da sua criação. Então, lembra que eu falei para vocês para prestarem atenção na bancada e nas duas cadeiras altas com pedaços de metal? Bem, eu acho que pode ser aqui, gente, porque o Cyborg ele tá apoiado numa mesa e mais atrás tem duas cadeiras de metal que lembram muito aquelas que a gente viu na casa do Silas. Então, esse cenário aqui pode muito bem ser a casa do Silas, né, que também é a casa do Cyborg. Não dá pra saber exatamente em que momento do filme isso acontece. Provavelmente é no primeiro ato do filme, né, enquanto a Liga tá se reunindo, né, aquele negócio de vamos atrás dos super-heróis, mas realmente não tem como saber ainda. A cena seguinte é ainda mais intrigante, porque mostra pela primeira vez, né, o corpo do Cyborg inteiro, né, a gente vê que é todo CGI, e pela composição da cena, pelo enquadramento, pela forma que a luz tá, eu fico pensando se essa cena realmente não é a primeira cena que o Cyborg aparece sem nenhum tipo de roupa, né? É um momento assim que o build-up do filme vai acabar levando. Então pode ser assim o primeiro momento que a gente vê o Cyborg inteiro, assim, com o corpo inteiro. E ele tá segurando na mão direita uma caixa materna, provavelmente é uma caixa materna. E aqui fica a dúvida, onde essa cena se passa, né? A gente vê alguns destroços na direita, parece ser alguns entulhos, né? O que me faz pensar se não vai ter algum tipo de batalha na casa do Cyborg ali e vai acabar sendo destruída. Uma outra teoria é que essa cena se passa antes da cena envolvendo os túneis, né, que o Batman e a Liga da Justiça acabam invadindo com aquele crawler do Batman. Na cena seguinte a gente tem o Cyborg, né, fazendo o que todo herói deve fazer, né, que é salvar pessoas.
Nessa cena a gente tem uns destroços caindo do teto e o Cyborg acaba destruindo usando o seu canhão, né, mostrando um pouco das habilidades que ele tem. E eu achei curioso que ele salvou umas pessoas que parecem ser cientistas. Então ainda é muito cedo dizer em que momento que isso acontece no filme, mas parece, né, que esses cientistas vão ter algum papel no filme, porque não me parece muito no início a ponto de não ter nada a ver com a história. Me parece algo que está acontecendo no meio do filme, logo pode ter alguma função na plot que é importante. A cena seguinte também é muito interessante, porque mostra o Cyborg salvando um policial, né, de um tanque em chamas. A questão é, esse tanque em chamas, como que ele apareceu no meio da cidade? Quem que tocou fogo nesse tanque? E por que diabos tem um tanque em chamas no meio de Metrópolis ou Gotham City? Realmente é algo a se especular. Detalhe para essa cena, pro complexo branco à esquerda do policial. Parece, gente, parece. Isso eu olhei muito outros shots assim do Batman vs Superman, mas parece aquela base que o Lex Luthor usa para reviver o Zod, para fazer o Doomsday, né? Então pode acabar sendo essa cena se passar naquele complexo ali, e por isso se justificaria um tanque, porque aquela área ali ficou ocupada pelo exército, né? Virou uma área meio militar, assim, de segredo de estado, um negócio assim. Então poderia ser alguma coisa ali. E também faria sentido ter cientistas ali depois, como a gente viu na cena anterior. Mas enfim, essa cena tá no trailer para mostrar um pouco da força do Cyborg, né? Que consegue parar o tanque usando só o corpo dele, né? É realmente impressionante. E ele acaba salvando o policial. Aí a gente tem na cena o Cyborg falando uma coisa pro policial, uma frase de efeito, e dá pra ver que ele tá totalmente CG. Muitas pessoas reclamaram, mas eu não vi muito problema nessa cena em si. Cena seguinte tem a introdução do Flash, né? Nós tivemos o Cyborg e agora do Flash, e dá pra ver, como no outro trailer da Liga da Justiça, que o Flash, né, construiu essa base, né, sozinho, né, ele não tem nenhuma ajuda, ao contrário do Flash do seriado, né, que tem toda uma equipe por trás. Mas esse Flash aqui, esse Barry Allen, ele totalmente trabalha sozinho. Ele que fez os computadores e tal, ele mesmo que fez a armadura, como já foi revelado pela própria Warner. E um detalhe, né, nós temos um pequeno desenho passando na TV ali da base do Flash, que é o Rick e Morty, né, um pequeno easter egg. Mostra um pouco da personalidade do Flash, né, que embora genial, ele também tem esse aspecto meio infantil, né, que eles vão querer abordar, por isso que ele é alívio cômico, mas também sem deixar de ser complexo. E à esquerda, né, da tela a gente vê uma bicicleta, que é meio irônico, né, o Flash ter uma bicicleta, mas você vê até um super-herói super rápido, às vezes precisa de um meio de locomoção. O resto da cena é muito parecido com o que a gente tem no trailer, não há muito o que especular. Aqui nós temos o Flash usando o poder da aceleração, né? A força da aceleração para correr em alta velocidade. Ao contrário do Flash do seriado, né, que utiliza a força da aceleração com os raios amarelo e vermelho, o filme, né, vai abordar a força da aceleração com os raios branco e azul, né? Eu acho que é uma ideia para ser mais realista e também para diferenciar bem os dois materiais. Essa cena que a gente também tentou ver por muito tempo para onde ele está correndo, mas realmente é muito genérico esse cenário aqui, e eu realmente não consegui decifrar em que momento ela acontece no filme. O fato é que no planeta Terra. Mas fora isso, não dá pra ter certeza onde é que vai acontecer essa cena. Provavelmente essa cena não acontece junto com a cena que o Flash conversa com o Batman, né, na base. Porque quando o Batman conversa com o Flash nessa base, é de dia e não de noite. E aqui a gente tem o Barry conversando com o Bruce Wayne, né, toca o batirangue. É aquele negócio que a gente já tinha visto antes. Cena seguinte é a primeira cena do Batman mesmo no trailer. E talvez uma das melhores cenas do trailer, que mostra o Batman sendo o Batman, né? Melhor coisa do mundo. Nessa cena nós temos alguns indícios que talvez essa cena não seja no planeta Terra. Mas a gente ainda não tem muita certeza disso, porque
tem várias coisas que não se encaixam. Por exemplo, aquelas coisas em chamas no chão ali, aquilo ali poderia ser um indício de apocalipse, né? Porque a cidade lá do Darkseid, o planeta do Darkseid, tem essas labaredas de fogo, mas toda a ambientação de cor ela é muito diferente do que a gente está acostumado de Apocalipse. Então, pode não ser. Mas tem um outro indício nessa cena que mostra que tem alguma coisa alienígena nesse local, que é a estrutura à esquerda depois que o Batman joga o Batirangue num parademônio. Que toda essa estrutura, ela é meio alien, né? Isso não parece ser da Terra. Então, ou é uma estrutura que chegou na Terra e apareceu na Terra, ou eles estão em Apocalipse, né? Então, é difícil dizer nesse momento, mas essa estrutura com certeza não é da Terra. A cena seguinte é uma das mais memoráveis do trailer, porque ela dá um senso de esperança, de otimismo muito grande pela forma que ela foi filmada e também pela paleta de cor que foi escolhida para fazer essa cena. Enfim, todos os heróis que aparecem nessa cena, eles estão em volta de um fundo meio alaranjado, meio amanhecer, entardecer, que lembra muito a abertura da Liga da Justiça do desenho. Então, a própria forma que a câmera vai dando um pan para a direita lembra um pouco aquela formação da Liga da Justiça. Então, eu não sei se dá para dizer que o Zack Snyder tá querendo fazer uma posição de câmera meio heróica, digamos assim, para fazer uma referência clássica àquela cena do desenho. Pode ser. Além disso, chama muita atenção o discurso da Mulher Maravilha nessa cena, porque ela fala sobre a era dos heróis que já acabou. Então, tem muita gente especulando que ela pode estar se referindo a uma outra liga que já existiu, que poderia ser a Sociedade da Justiça. Eu não tenho tanta certeza nisso, porque a Mulher Maravilha, né, é uma personagem muito ligada à mitologia grega, e daí faz muito sentido ela fazer referências à mitologia grega. E ela poderia estar falando dos heróis no sentido daqueles heróis meio mitológicos, né, Perseu, não sei o que. Ela pode estar se referindo àquilo. Mas, né, não dá pra descartar totalmente os heróis da sociedade, porque pode acabar sendo também, mas eu acho um pouco improvável. E pela forma que eles mostraram os heróis aí, eles estão meio otimistas, olhando pro horizonte, pode também acabar sendo a última cena do filme, né? Porque eles estão meio que zelando pela proteção do mundo, né? Pode acabar sendo isso também. Na cena seguinte a gente tem o Aquaman já com a sua roupa e o seu tridente desviando de uns raios dos parademônios. Essa cena com certeza ocorre no último ato do filme, primeiro porque o Aquaman tá com seu tridente e roupa, e isso é algo que vai ser nós acreditamos ser uma espécie de arco do herói para ele se desenvolver ao longo do filme, por isso que ele não vai se juntar à Liga da Justiça desde o início. Ele vai em algum momento retornar para Atlântida, vai ter algum combate lá, alguma coisa que vai provar o seu valor, e daí sim ele vai reconquistar o título de rei, ou ele vai ganhar o título de rei com a roupa e o tridente. Cena seguinte, a Mulher Maravilha, né, enfrenta bandidos ou capangas. Eu não sei, eles passam uma vibe de bandido, né, porque são aqueles carinha com terno, carequinhas, né, eles parecem ser bandidos. E bem, ela tá enfrentando esses bandidos aí num local, parece ser um museu, não dá pra ter certeza disso, e talvez tenha uma caixa materna por aí, então não dá pra descartar essa possibilidade, e por isso eles estariam atacando esse museu para recuperar uma caixa materna, né? Mas a questão fica, por que a Mulher Maravilha tá enfrentando esses seres humanos, né? Essas pessoas, seriam eles controlados pelos Darkseid, ou seriam capangas do Lex Luthor, né? Porque a gente sabe que o Lex Luthor vai aparecer no filme, mas por enquanto nós não temos ideia de onde ele tá. E também nós temos o slow motion, né, do Zack Snyder, sempre tem que aparecer de algum jeito, tá aqui no trailer. Cena seguinte é o Cyborg, né, voando nessa torre, que a gente vai falar daqui a pouco mais dela, porque parece que é um grande clímax do filme, esse confronto que eles vão ter nessa torre ou túnel, alguma coisa assim. O fato é que nessa cena nós podemos ver que os rumores eram verdadeiros e o Cyborg realmente tem
um modo de batalha que acaba escondendo o seu rosto inteiro. Acaba virando uma espécie de pistoleiro, né? Lembra bastante o pistoleiro quando a máscara dele tá completa. O trailer também mostra um truque de edição, porque como ele tá subindo, parece que a cena seguinte é uma sequência da anterior, mas eu não tenho tanta certeza nisso. Pode não ser, pode ser uma outra batalha que o Cyborg acaba voando para cima em direção à lua, né, que pela montagem parece que é a mesma coisa. Mas enfim, por enquanto não tem mais nada para se falar dessa cena. A cena seguinte nós temos o Flash, né, mostrando seus poderes para derrotar facilmente um parademônio. O detalhe é que esse parademônio tá com as asas fechadas e de costas, né, ele parece um ser humano normal, assim, bem... nada demais, né, de costas parece um fuzileiro até do exército dos Estados Unidos ou de algum filme genérico de alienígenas, mas enfim, eles realmente têm essa aparência mais humanoide do que a gente estava esperando. E essa cena aqui provavelmente tem na mesma sequência que o Cyborg ali naquela torre, que é depois que a gente vai ver com o Batman enfrentando uns parademônios com seu novo veículo. Essa cena aqui é a tal da piadinha que o Bruce Wayne faz com a questão de ser rico. O detalhe dessa cena é que com certeza ela se passa logo depois do Batman convencer o Barry Allen a se juntar à Liga da Justiça, né? Porque eles estão usando a mesma roupa, né? O próprio Batman tá com a mesma barba bem feita, né? O cabelinho branco no lado ali, grisalhinho, perfeito. E o Barry Allen tá com aquele casaquinho meio rubro e tal. Exatamente igual, a cena continua naquela. E tem muitas pessoas reclamando que o Batman fez uma piada e ele não deveria fazer. Gente, o Batman faz piada toda hora. Ele faz piada, principalmente com a Liga da Justiça. Então eu não vi problema algum nessa cena. A cena seguinte é quando o negócio começa a cantar mesmo. Batcrawler, o novo veículo do Batman, finalmente aparece em ação no trailer, né? É bem o que os rumores estavam apontando, uma espécie de aranha robô que pode escalar qualquer superfície. Mas o legal dessa cena não é o Batcrawler em si, e sim o seu contexto. Vocês podem ver acima, né, que é um grande túnel, né, que é provavelmente o mesmo túnel que o Cyborg estava voando. Então com certeza vai ter uma grande batalha nesse túnel. E também a gente viu que esse túnel ele apareceu num outro trailer, só que só com os personagens conversando, sem nenhum tipo de batalha. Além disso, tem um túnel horizontal, né? Esse túnel horizontal é o que os rumores estão apontando de que há um grande túnel entre Gotham City e Metrópolis. Então eu realmente acredito que esse túnel vai desembocar nesse mega túnel que vai ter alguma coisa com certeza a ver com Apocalipse. Eu não sei se vai ser algum portal tipo, que vai ser aberto aí, ou se o vilão vai sair daí, ou se eles vão entrar pelo portal para chegar em Apocalipse em algum momento do filme. Não dá para saber, mas com certeza vai ser algo nessa linha. Na cena seguinte a gente tem o Batman dando uma de Batman, né? Saindo da parede, pulando em direção ao seu veículo, desviando de raios dos parademônios, de um jeito bem Batman. Depois o Zack Snyder mandou muito bem na edição dessa cena, com a câmera girando, ficou muito legal. E o painel do veículo realmente é uma homenagem ao Batman clássico, das mais impossíveis, assim, porque painel todo colorido, cheio de gadgets, ficou muito bacana. E dá pra ver, né, que o Batman, em toda essa cena, nesse complexo, que é a Ilha Striker, né, que já apareceu nas HQs, mas que provavelmente nesse filme não vai ter nada a ver com a Ilha Striker, que era um presídio de Metrópolis, mas aqui é só uma ilha mesmo. O Batman vai estar usando a sua roupa tradicional, o que evidencia que essa cena não é no final do filme, mas sim no meio do filme, quando a Liga já está reunida, mas ainda não temos a batalha final, digamos assim. Então o Batman aciona todos os poderes, né, do Batcrawler e consegue destruir alguns parademônios, salvando a Mulher Maravilha. E a gente tem um vislumbre bem rápido de uma das pernas do Batcrawler, né, que é muito legal. E a gente tem uma noção de como que ele se locomove. Essa cena é bem rapidinha aqui, mas aparece o Cyborg ainda humano, né, jogando futebol americano pela Universidade de Gotham, né, isso já estava confirmado, né, que ele é um estudante da Universidade de Gotham. O legal dessa cena é que realmente vai dar pra ver que eles vão tentar desenvolver os personagens, né, eles não vão ser aqueles vessels
com uma single personality, não, eles vão ter múltiplas complexas personalidades, ou pelo menos eles vão tentar fazer isso. Essa cena mostra que pelo menos o Cyborg vai ter esse tipo de cena no flashback. Na cena seguinte a gente tem a Mulher Maravilha usando o bracelete dela, né, que acumula energia, para disparar no escudo, fazendo uma super onda de energia que provavelmente vai destruir vários parademônios, né? Ela vai usar esse poder motherfucker dela, vai ser bem legal de ver isso no cinema. Essa cena com certeza é no terceiro ato do filme, né? O Aquaman ele já tá com seu tridente, ele já tá... Então com certeza não é no meio e nem no início, obviamente só pode ser no final então. Mas o legal dessa cena é ver por que ela tá fazendo isso, né? A situação ficou tão desesperadora que a única forma de deter os parademônios é essa daí. Além disso, eles estão tentando impedir que os parademônios cheguem à Terra, ou eles estão tipo na Source, da onde os parademônios estão, e eles estão tentando destruir os parademônios. Fica essa dúvida que realmente não dá pra ver. A cena seguinte é o Flash correndo, né, com a força da aceleração. Infelizmente não dá pra dizer nada dessa cena, que embora seja muito legal, não dá pra concluir nada, se é no meio, se é no início ou no final. Cena seguinte é outra cena emblemática, que aparece a Lois Lane, né, temos a confirmação que a Lois Lane vai aparecer no filme, e daí fica uma dúvida, né, se ela vai ter um grande papel no filme ou não. Estão especulando que ela pode estar grávida, filho do Superman, mas a gente ainda não sabe disso, né? E a outra questão é o que ela tá olhando, né? Ela tá olhando pra cima, ela poderia estar olhando pro Superman, o que eu acho improvável, porque as outras pessoas não estão olhando pro Superman, ou ela pode estar vendo o início de uma invasão, né, dos parademônios em Metrópolis, né, que pode acabar acontecendo sim no filme. Cena seguinte é o Aquaman, né, impedindo uma corrente gigante de água nos túneis. Essa cena eu acho que é no segundo ato do filme, quando eles invadem a Ilha Striker, para alguma coisa a ver com a plot do filme. Percebo que não é o Aquaman que tá fazendo o efeito da água, né? Ele tá impedindo a água de chegar em algum lugar. Por que diabos isso tá acontecendo? Foi alguma barreira que quebrou e a água invadiu e ele tá tentando proteger os heróis da Liga? Ou tem alguma coisa atrás dele que ele precisa proteger, né? Realmente isso não dá pra ter certeza. Pelo desenho dos túneis, parece que é na Ilha Striker lá, até porque a gente teve um vislumbre do túnel e esses detalhes na direita realmente estavam lá. Então faz sentido pensar que essa cena vai ser do segundo pro terceiro ato do filme. Cena seguinte é uma cena bem importante que envolve a Mera, né? Pela primeira vez ela tá aparecendo em vídeo, né? No trailer. E a gente tem várias coisas para destacar nesse shot, que embora bem rápido tem muitas informações. Primeiro, é o primeiro vislumbre de Atlântida, né? Que tá bem diferente do que a gente esperava, né? Tá bem escuro, com algumas coisas luminosas, né? Não dá pra ter uma boa ideia de onde que eles estão se inspirando, mas é algo que eu nunca tinha visto assim em Atlântida, ficou diferente. Bem, a Mera tá sendo protegida por 2 guardas ali, e à direita, né, o mais importante é uma das caixas maternas, que está em segurança com os Atlânticos, né? Por enquanto não tem muito mais o que falar dessa cena. Eu especulo que essa cena seja um flashback que aconteça no início do filme, quando eles explicam para onde vai cada caixa materna. Mas realmente não dá pra dizer, principalmente porque o Aquaman em algum momento vai ir pra Atlântida e essa cena pode ser com ela. A cena seguinte, né, eu já vi muitas pessoas chacoalhando ela porque lembra muito o seriado, mas o que eles podem fazer, né? O Barry Allen com seu pai é uma cena muito tradicional, isso que se origina das HQs, não se origina do seriado. Mas enfim, foi legal de ver essa cena, primeiro porque eles vão tratar o Flash como um ser humano e não como um maldito fazedor de piada, né? Ele tem que ser mais do que isso. E é bom ver que eles estão se preocupando com isso. Essa cena realmente conseguiu passar um pouco de dramaticidade que o Flash precisa. E eu especulo que essa cena ela se um pouco antes do terceiro ato do filme. Sabe aquela calmaria antes da tempestade, onde todos os heróis eles conversam com seus pares, assim, para refletir sobre a ação que vai acontecer? Eu acho que é essa cena, assim. E provavelmente todos os heróis da Liga da Justiça vão ter alguma coisa parecida
com isso, né? Tipo, o Bruce visitando o túmulo dos seus pais, o Aquaman indo conversar com a Mera. Então, eu acho que faz sentido essas cenas acontecerem um pouquinho antes do terceiro ato do filme. Cena seguinte é a tal Batalha do Senhor dos Anéis, que tá muita gente comparando. Primeiro, não dá pra saber se isso é na Terra ou se isso é em Apocalipse. Realmente não sei. Bem, o fato é que tem as Amazonas enfrentando um exército de parademônios. A questão é, o que isso representa? Quando que isso acontece no filme? Eu acredito que esse momento seja o início do filme. Tipo, vai ter um narrador que vai contar a origem dessa história. Pode ser a Mulher Maravilha, pode ser um monte de gente que vai contar essa história. Mas eu acho que isso é um flashback. Não acredito que as Amazonas vão ter qualquer participação fora esse flashback no filme. Mas é uma forma de contar como as caixas maternas vieram parar na Terra também. O fato é que essa guerra vai ser algo bem rápido, porque eu não acredito que eles vão investir muito tempo numa cena de ação assim, sem nenhum dos heróis da Liga da Justiça. Então, ou isso acontece bem no início do filme, tipo num flashback, ou isso vai ficar totalmente desconexo com o tema do filme. E é um pouco engraçado ver as Amazonas com um monte de cavalo enfrentando um exército de parademônios, sendo que eles têm até uns Metal Gear atrás deles, né? Então, assim, eu não vejo como eles têm alguma chance, mas tudo bem. Cena seguinte, Batman enfrentando parademônios com o Batmóvel. Primeiro que essa cena foi muito motherfucker. É sempre legal ver Batmóvel. E como são aliens, não tem problema do Batman matar alienígenas, né? O problema do Batman matar é com as pessoas. Enfim, o Batman tá muito motherfucker nessa cena. Ele aparece com seu uniforme tático. E essa cena ocorre no planeta Terra. E essa cena só pode acontecer no terceiro ato do filme. Porque, bem, eles só vão colocar o Batman com seu uniforme tático antes do terceiro ato do filme, né? Vocês já assistiram filmes do Batman lá da época do Schumacher, sabe como funciona esse negócio de uniforme, né? Em seguida, a gente vê que o Batman tava tendo algum problema para enfrentar todos os parademônios e a Mulher Maravilha acaba chegando para ajudar o Batman. E é legal ver essa interação, né, entre os heróis no momento da batalha. E que funcionou muito bem no filme dos Vingadores, né? Na cena seguinte é mais uma cena envolvendo desenvolvimento de personagem, né? Dessa vez é o Cyborg. Ele parece estar emocionado, né? Eu especulo que essa cena seja a mesma com ele com a roupa, né? Que é um pouquinho antes, só que lá as luzes estavam desligadas e aqui elas estão ligadas. Se vocês olharem para a direita ali, a janela, ela se parece muito com a janela que estava na outra cena. Essa cena é muito importante porque nós vemos o Aquaman desviando de um machado gigante, né, que está com a cor vermelha, que, né, lembra muito a cor do Lobo da Steppe, que é o grande vilão do filme. Então aqui entra um pouco a nossa especulação sobre o arco do Aquaman no filme. Como vocês podem ver, ele não tá com um tridente e ele não tá com a sua roupa tradicional. Provavelmente ele não vai aceitar o pedido do Batman para fazer parte da Liga da Justiça no início. Ele vai ter alguma coisa que vai forçar ele a ir para Atlântida e nesse momento ele pode ter um combate com o Lobo da Steppe e é quando ele consegue o tridente e a roupa e depois ele se une à Liga da Justiça, porque ele vai ter verdadeiramente um motivo para se juntar à Liga da Justiça a partir daí, porque até então ele não tem. Na cena seguinte nós temos o Flash, né, fazendo uns gestos com a mão, meio que se preparando para correr. Ele tá na cidade. O interessante é que a cidade ainda parece estar tudo numa boa, né? Ainda tem eletricidade, então dificilmente essa cena é no terceiro ato do filme. Provavelmente é no meio pro início do filme, quando o Flash está usando suas habilidades pela primeira vez. Nessa cena aqui eu fiquei prestando muita atenção no cenário, mas eu não consegui encontrar nada que assim pudesse indicar alguma coisa como um easter egg ou algum indicativo de um outro personagem. Infelizmente aqui ele correndo não mostra nada. Ok, na cena seguinte nós temos uma edição clever assim do trailer que mostra a Mulher Maravilha caindo, mas se vocês prestarem atenção frame por frame, vocês vão ver que quando ela tá caindo, ela não tá com seu escudo nem com a espada. E quando ela aterriza no chão, percebam que o Flash tá do lado dela. Na cena seguinte, tá o Aquaman e o Cyborg.
Então, as duas cenas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O detalhe da cena seguinte, né, é que onde é que tá o Batman e o Flash, né? Será que eles se dividiram pra chegar nessa torre aí? Eu não sei exatamente o que é, mas é algo alienígena, com certeza, né? Não dá pra ter certeza se isso é na Terra ou não. Cena seguinte, também uma das minhas favoritas, é a interação do Batman com o Comissário Gordon, que é o Simmons. Ficou a cara do Comissário Gordon, né? Lembrando um pouco o Gordon lá da quarta temporada do Batman Animated Series. Ficou muito legal. A piadinha que ele faz fazendo referência ao Robin foi demais, né? E o legal é que essa cena, né, mostra o Batman com a sua roupa normal, não com Tactical Suite. Então isso é algo do meio pro filme, mas não do meio pro final do filme. É algo provavelmente antes da invasão na Ilha Striker, né, que acontece provavelmente no meio do filme. Além disso, a Liga da Justiça inteira tá aparecendo nessa cena. O Gordon provavelmente tá nessa cena porque tá passando algum tipo de informação pro Batman. E percebam, eles não estão numa cidade, eles estão num canto ou numa ilha, então realmente parece que pode ser a Ilha Striker. E a última cena do trailer, né, é o Aquaman surfando no Batmóvel, pulando em direção aos parademônios. Essa cena, né, dá pra ver que o Batman tá com o seu uniforme Tactical, ou seja, é na última cena, no último ato do filme, quando eles estão enfrentando os parademônios pra valer nesse lugar desabitado, né? Ainda não dá pra ter certeza porque o Aquaman pula em direção aos parademônios, se é só pra derrotá-los ou se ele tá querendo mesmo ser capturado pelos parademônios pra ir pra algum lugar, né? Que seria uma referência aos 952, né? Que o Batman acaba fazendo isso na história de origem dos 952. E daí termina o trailer, né? Sem nenhuma menção ao Zack Snyder, né? Fiquei muito surpreso que o Zack Snyder não apareceu no nome dele, que geralmente os trailers com o trabalho dele aparece o nome dele. Não apareceu, mas isso não quer dizer muita coisa. Mas enfim, essa é a nossa mega análise do trailer da Liga da Justiça. O que vocês acharam? O que vocês estão esperando do filme? Comente aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, gostou do canal, não deixe de se inscrever para acompanhar tudo sobre o Batman e também, por que não, Liga da Justiça. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!